então, falar sobre um tema comportamental, um aspecto comportamental, depois de um seminário técnico. Mas eu acredito que todos nós aqui sejamos humanos, estejamos preparados para o entendimento das questões que eu vou trazer aqui hoje. O tema, então, é o impacto da inteligência emocional. E falando um pouquinho de liderança, né? Todos nós somos líderes, na realidade. Todos nós somos líderes da nossa vida. Nós temos as opções, e desde que a gente nasce, de acordo com a instrução que a gente recebe dos nossos pais, a gente vai galgando a nossa caminhada de acordo com as nossas escolhas. E isso nos faz líderes de nós mesmos. Algumas pessoas transferem essa liderança, mas não vem ao caso. E quando a gente entra para a vida profissional, e a gente entende, se entende como responsável por um grupo, a gente percebe que, tirando os rótulos, tirando as questões, tirando os títulos, uma equipe é um grupo de pessoas. E a pessoa que se predispõe a liderar uma equipe, ela tem uma insatisfação. E essa insatisfação é positiva. Os grandes líderes da humanidade, eles fizeram mudanças através de uma insatisfação positiva. Que é diferente da insatisfação negativa, que é aquela que não quer ver a mudança, não quer ver a solução, só quer ver o problema. É uma pessoa que mina o ambiente com o seu resmungo. A liderança, então, ela pressupõe essa insatisfação positiva, que é daquela pessoa que não se conforma com as condições, que não se conforma com o resultado atual, que tu está vivenciando, que ele está vivenciando, e quer mudar, e quer melhorar, e quer crescer. E aí ele se torna um líder, independente da sua hierarquia. Nós podemos criar uma liderança aqui, uma pessoa que decida entre um grupo, que queira fazer uma excursão no final de semana, ou queira fazer um churrasco. Essa pessoa é uma líder. Porque ela vai falar com todo mundo, ela vai recolher dinheiro, ela vai mobilizar as pessoas para um objetivo comum. Um objetivo comum, um objetivo que não é só dela. O objetivo que é de um grupo de pessoas. E o líder é isso. Ele é capaz de mobilizar as pessoas e de inspirar as pessoas para um objetivo comum. O líder contemporâneo, ele inspira, anima, motiva ideias, pessoas e projetos. Vejam bem, inspira. O líder é aquele que te dá inspiração. O mau líder, ele te expira. Tu não tem vontade de entrar na sala dele quando ele te chama. O líder que te desmobiliza e te desmotiva é aquele que quando ele te chama na sala dele, tu vai abrir a porta, saco. Não tem líder assim aqui, né? Na prefeitura a gente não vê isso, graças a Deus. O líder inspirador é aquele cara que tu te baseia, que tu modela, que tu quer ser igual a ele, porque ele é um modelo de inspiração para ti, porque tu quer seguir o seu exemplo. Esse é um líder que ele não precisa ter uma hierarquia para ser líder, porque ele já exerce a liderança dele de uma maneira informal. E quando junta o líder informal e o formal, a força é ainda maior, porque ele dá espaço para que as pessoas possam crescer. A liderança contemporânea, e isso não sei o que eu estou falando, gente. Os maiores mestres de gestão no mundo todo já falam, já sabem, que a liderança ela tem que dar espaço para que as pessoas cresçam. O líder que quer crescer sozinho, ele não tem mais espaço na liderança moderna. Porque a vida não é mais individual, apesar de a gente ter essa epidemia de individualismo que a gente percebe por aí. As pessoas que ainda pensam somente em si e no seu bem-estar. A gente percebe com números que a produtividade e o resultado de equipes vencedoras no mundo todo, empresas no mundo todo, em organizações públicas e privadas,
ela vem da liderança colaborativa e dos líderes que dão espaço para que as pessoas possam se desenvolver e crescer. Os grandes líderes, e eu trouxe alguns deles aqui, Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa, eles eram capazes de inspirar as pessoas pelo seu propósito e não pelos seus interesses egoísticos. E a liderança, ela pressupõe um propósito, uma verdade, naquilo que eu acredito e aquilo que eu quero. E essa minha verdade influencia as pessoas ao meu redor. Seja para grandes lideranças mundiais, ou seja para a minha equipe, para o meu setor, dentro da prefeitura, ou seja, onde quer que eu atue. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ter um propósito daquele momento. E muitas pessoas vêm para o serviço público ou encontram alguns caminhos sem um propósito. Não tem a noção, não tem a consciência de qual é o seu propósito naquele momento. E isso gera confusão, isso gera ansiedade, e isso gera perda de foco. Porque a pessoa não tem consciência do motivo de estar ali. Então ela não consegue inspirar o outro. E ela não consegue ser um modelo de inspiração. O líder, ele precisa ter um equilíbrio entre a firmeza na hora de agir, na tomada de decisão, a sabedoria para entender e para poder se fazer de exemplo, e a sensibilidade para poder se colocar no lugar do outro e dar um espaço para o outro crescer. E muitos líderes têm a dificuldade de dar um espaço para o outro crescer. E acham que somente eles aqui têm que crescer porque têm medo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Toda boa liderança, então, ela corrige sem ofender e orienta sem humilhar. O poder do líder está nas ideias e na inspiração que ele oferece. Porque eu não preciso diminuir o outro para me sentir bem. E algumas pessoas são inseguras das suas competências, que elas precisam diminuir as outras para se sentir bem. Porque somente assim elas conseguem se sentir seguras no seu cargo. Ou nem precisam ter um cargo, muitas vezes, para fazer isso. E isso é muito danoso. Porque isso cria um clima organizacional péssimo. Isso gera insegurança, isso gera medo, isso gera discórdia. E ninguém consegue ter resultados positivos nesse clima. Há um chefe, eu gosto muito do Mário Cortella, que é um dos grandes filósofos e pensadores da atualidade. Ele é professor da USP e ele foi ministro da Educação. E ele fala e dá palestras sobre gestão e liderança no Brasil todo. E ele fala que a um chefe você obedece. A um líder você segue, procura e admira. Ao chefe você obedece. Ao líder você segue, procura e admira. Porque você quer que ele seja o seu modelo de inspiração. E será que a gente nasce sendo líder? Será que a gente nasce pronto fazendo alguma coisa? Claro que não, né, gente? A gente nasce com predisposição. Predisposição para falar em público, predisposição para liderar, predisposição para nadar. As competências, elas são desenvolvidas. E elas são desenvolvidas à medida que a gente percebe as nossas necessidades de desenvolvimento. O que a gente precisa é ter consciência do que a gente precisa desenvolver. A liderança, ela também é desenvolvida. E a gente pode sim aprender a liderar. Basta que a gente se predisponha, que a gente tenha interesse, que a gente queira, e que a gente identifique quais as competências que precisamos melhorar. Eu botei aqui esse slide, porque hoje a gente vive num mundo, numa geração, nós estamos aqui na geração Z, com crianças que praticamente nasceram dentro do computador, né? Antigamente a gente precisava do técnico de informática, a gente ainda precisa, né? Eu acredito que vocês também aqui sejam da geração X, Y, que necessitem ainda de um técnico de informática. Essa geração aqui não precisa mais de técnico de informática, porque eles já sabem. Eles já nascem conhecendo todos os mecanismos, todas as formas e todos os jeitos.
de se interagir com a tecnologia. E nós, que eu fui conhecer o computador com 18 anos, 17 anos, que tivemos que aprender a nos colocarmos nesse mundo diferente, nesse mundo tecnológico, estamos vivendo um choque de gerações. Porque essas crianças que daqui a 5, 10 anos já vão estar atuando conosco, que muitas vezes vão ser nossos liderados, e daqui a pouquinho nossos líderes também. Essa geração ela já vem com o nome mudança. Nós temos uma dificuldade para receber as mudanças ainda. Nós ainda temos dificuldade de saber que a gente não está mais usando o e-mail. Hoje em dia, não se usa mais e-mail, tu está usando só o WhatsApp para se corresponder. Já se fecham negócios, quem vai para o mundo de mercado de trabalho sabe que os negócios são fechados pelo WhatsApp. E a gente ainda está pensando no nosso e-mail formal, na nossa forma antiga de se corresponder, e o mundo está mudando muito rápido. E essa geração ela já vem com a mudança escrita no seu DNA. E a gente precisa entender isso, para que não haja a falta de entendimento entre essas gerações, porque daqui a pouquinho essa geração aqui vai estar nos liderando. E essa geração, ela não entende mais a autoridade formal, impositiva, coercitiva que nós aprendemos. Nós tínhamos total respeito e medo dos nossos professores. Hoje eu chamava minha professora de tia, de professora, e morria de medo quando ela entrava na sala de aula. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia meu filho de 3 anos chama a professora dele pelo nome. Porque a autoridade e a liderança que é exercida nessa geração não é mais coercitiva, não é mais pelo medo, mas é pela inspiração. A gente precisa inspirar e tem que haver uma admiração para que eles possam nos respeitar e nos seguir. E isso não é nada distante de nós. Perdão. Isso não é nada distante de nós. Essa geração já está aí. E isso que a gente precisa perceber. Que o reclamador das mudanças, aquela pessoa que não consegue mais entender as mudanças ao seu redor e assimilar elas, ele não tem mais vez nesse mundo que a gente está entrando, que a gente já entrou. E às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar a mudança. E outra, essa geração aqui, ela vem para nos ensinar métodos de trabalho mais ágeis, mais simples. Porque eles são muito mais rápidos de raciocínio do que nós. E muitas vezes a gente não consegue entender, quem tem um filho pequeno, que sabe do que eu estou falando. Eles têm fome.